Sempre antes de Reinaldo Azevedo, tem ela, Rosene Carvalho, com seus destaques de política local, regional e nacional. Rosene, que fala hoje sobre, em entrevista ao programa Exclusiva, vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza do Avante, apresenta-se como preparado para ser candidato no ano que vem, dependendo, claro, da convocação do grupo político que representa. Rosene, boa tarde para você. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde para os ouvintes, para todos vocês que estão aqui, a Cíndia, a Thaís, o Tiago, para os ouvintes e para as ouvintes, como lembrou aqui a Thaís, é sempre importante dizer que nós temos ouvintes mulheres mesmo, né? Ligadas em política. E é isso, eu gostei da entrevista ontem. E do ponto de vista de jornalista adora novidade, eu entendi que ele entrega novidade porque a gente conhece ele um pouco melhor. E tem uma visão diferente do que eu tinha depois dessa entrevista. O que você achou, Ricardo? Não, eu achei isso. Agora eu gostei dessa linha dele, né? Que você trouxe as três linhas, as possibilidades, e essa dele, que é uma linha interessante de se observar, né? Agora, se vai se configurar, depende muito dos astros, né? Como ele colocou, né? Os astros ali, o alinhamento do cosmo. É isso, eu acho que é esse o ponto. Assim, claro, você destacou aí o principal, porque todo mundo é a pergunta de $1 milhão que a gente fala, né? Todo mundo quer saber se ele vai ser candidato, depende da conjuntura. A gente até apresentou 3 cenários. O governador sai e ele fica no cargo e disputa a sua reeleição, no caso. O governador sai, ele fica no cargo e não disputa a reeleição, apoia Davi ou outra pessoa. Neste momento, o Davi é o grupo dele, né, que o Davi indicar, ou outra pessoa, eu não devido de nada na política. Ou a terceira opção, nada certo para ele, porque o governador não sai, e aí a expectativa de poder dele acaba em nada, né? Então, a gente colocou essas 3 conjunturas e uma série de outras questões. Falamos de governo, dos problemas da cidade, das principais lideranças. Então, eu consegui perceber ali que é alguém que realmente não é do ramo da política, não é um político tradicional, de carreira. Ele próprio consegue fazer essa leitura dele mesmo, como ele chega no poder, porque ele falou assim, olha, foi uma conjuntura dos astros eu chegar ali, né? Tinha algumas questões que favoreceram. No entanto, não posso ser surpreendido. Se eu for chamado novamente, aí ele fala, olha, não posso ser candidato de mim mesmo, não pode mesmo estando com a máquina, precisa de grupo. O que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, os vice-governadores também têm expectativa de poder. É importante, porque é um apoio da máquina, pode não conseguir se eleger só com a máquina, mas pode conseguir criar bastante problema para quem está concorrendo. Mas ele sozinho com a máquina, ninguém né? Candidato de si mesmo, sequer de partido. Ele está num partido que é do grupo dele, mas hoje, neste momento, claro que tudo pode mudar, mas neste momento, o comando principal do partido no Estado está na mão do Davi Almeida e precisa de partido para disputar uma eleição majoritária. Ele tem essa leitura, tem a leitura da política macro nacional, você vê as opiniões que ele dá a respeito dos nomes nacionais, Lula, Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. E me chama a atenção um ponto específico, porque a única sutileza, vou colocar dessa maneira, né, de crítica, esteve para quem? Omar. O senador Omar Aziz. E que seria o senador Omar Aziz numa candidatura em 2026, se ele for candidato? Adversário dele. Seu adversário. Então, assim, é nessas entrelinhas que a gente consegue perceber o jogo, perceber a análise e como ele também está vendo o jogo. É interessante. Só para acrescentar, eu recomendo muito que todo mundo assista a entrevista, vale a pena. Eu gostei bastante, né, de conhecer melhor o vice-governador. Como eu falei, é alguém que não é do ramo político, mas alguém que tem uma boa leitura, você sabe. Tem pessoas aqui que não são políticos tradicionais, mas já tem 2, 3 mandatos. A gente não consegue extrair leitura naquele nível, não. Então, eu gostei como repórter de política. Mas uma coisa que eu também devo chamar a atenção, que é fora desse núcleo dele, é que, à distância, caciques políticos estão observando ele, né? Estão observando a expectativa de poder do Tadeu de Souza e, de certa maneira, fazendo um jogo de afunilar, né? De não deixar tanto espaço, embora tenha máquina. Se a gente observar no detalhe, qual é a força de uma máquina? A possibilidade de atrair essa base, especialmente do interior do Estado. E quem mostrou musculatura recente por meio de emendas e por meio de eventos com prefeitos do interior do Estado? Os dois, né? Omar e Eduardo. Omar e Eduardo. Inclusive para o próprio Davi. Davi, como pré-candidato ao governo, meio que ficou meio mufino nesses últimos tempos.
Você vê que tem a coisa de matar na unha e eles sabem bem fazer isso, né? Sim. Esses caciques, é isso. Achei as respostas dele sobre o interior, inclusive, muito técnicas, um pouco genéricas, e faltou ali nomes, né? Quando foi a Tapauá, quando foi a Quari, não falou, foi muito por calha, foi uma análise mais técnica, né, Rose? É perfeito, mostra o perfil político dele, é alguém que ainda não é do ramo político e não tem ainda uma base. Isso é um problema, né, para quem disputa cargo majoritário. Se você quiser compartilhar com o nosso ouvinte um detalhezinho do áudio dele. Vamos lá, Thaís. Exclusiva, Tadeu. E apesar de não ter um papel ativo, direto, como gestor, como de execução orçamentária, muitas vezes, inclusive, tentei levar alguns projetos e visões pessoais minhas para o governador, mas, infelizmente, não encontraram eco no gabinete, mas sempre estaria à disposição do governador, estou à disposição do governador para contribuir. Eu acho que, independente das nuances, dos embates políticos, a gente tem que estar sempre compreendendo que a vida pública é passageira, o propósito é servir, né, e não colocar muitas vezes os interesses individuais ou então as rugas pessoais, né, por conta, como dizem, na política a gente não tem inimigos, né? É isso, Rose. Vamos revisitar algumas falas ao longo das próximas semanas e das outras colunas até a eleição.